A presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género de Portugal, Sandra Ribeiro, é convidada da ONU News, participa no maior evento global sobre mulheres aqui nas Nações Unidas. É bem-vinda à nossa conversa. Muito obrigada pelo convite e por esta oportunidade para poder refletir aqui um pouco convosco sobre estas matérias. O que Portugal, no contexto em que está agora, portanto, transição, eleições, traz para este evento e para o mundo? Bom, eu creio que, do ponto de vista daquilo que têm sido as políticas públicas, as políticas seguidas nos últimos anos por Portugal, muito vincadamente de uma forma muito assertiva na promoção da igualdade entre homens e mulheres, na promoção da igualdade e da não discriminação, eu creio que nada irá alterar-se. Portanto, este caminho de luta pela independência económica das mulheres, pela igualdade, creio que é suprapartidária e, portanto, independentemente de uma alteração governativa que naturalmente irá acontecer, creio que de fundo, e quero acreditar muito nisso, nada irá acontecer. Empoderamento feminino e principalmente mais fundos para que tal seja possível, cobre, portanto, esta CSW. Para Portugal, o que é que isto significa? Bom, Portugal, como qualquer outro país, tem sempre que organizar os seus orçamentos e, naturalmente, que a igualdade de género, como ouvimos ainda há pouco na abertura desta CSW, é preciso mais investimento e que esse investimento seja sustentável e que seja algo que não possa mudar rapidamente. Ou seja, tem que ser um financiamento sustentável e robusto. E por vezes isso nem sempre acontece. De qualquer forma, eu creio que Portugal tem dado passos muito importantes, porque é fácil de perceber que há diferenças salariais entre homens e mulheres, das homens e mulheres que estão no mercado de trabalho, mas também há uma diferença salarial, aí já, bom, ao nível das pensões, das pessoas que já não estão no mercado de trabalho, que já passaram à fase de reforma. E isso acontece porque, efetivamente, ainda temos salários, em média, mais baixos para mulheres, que no passado ainda acontecia mais e por isso este gap tão grande nas pensões. E aquilo que se tem feito é tentar perceber quais são as causas destas diferenças salariais. Porque Portugal é um país que, ao contrário de muitos europeus, ou muitos países europeus, não tem trabalho a parcial para as mulheres. Então não é daí que vem a diferença salarial. Então é de onde? Já que as mulheres estão tão no mercado de trabalho a tempo inteiro como os homens. E aquilo que nós vamos ver tem a ver principalmente com o que chamamos de segregação profissional. Ou seja, continuamos a ter a maior parte de mulheres a formarem-se, quer ao nível profissional, quer ao nível académico e depois de entrarem no mercado de trabalho, em áreas tipicamente femininas, do cuidado, da educação, por exemplo, e os homens nas áreas tipicamente masculinas, tecnologia, engenharias mecânicas, informática, que são áreas que tipicamente a sociedade e o mercado de trabalho atribuem uma remuneração mais elevada. E, portanto, esta é uma das principais razões das diferenças salariais. Depois, há outra que é, porventura, até mais difícil de corrigir, que é a falta de equilíbrio na divisão das tarefas domésticas e do cuidado não pago. Continuamos a ter, em Portugal, a maior parte das mulheres a fazer a maior parte das tarefas domésticas e os homens a fazerem muito menos, o que significa que eles têm mais disponibilidade para trabalho suplementar, mais disponibilidade para trabalharem fora de horas e, portanto, ao fim do dia, quando há uma vaga para ser promovido na empresa, são os homens que ficam com as maiores progressões. A presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género de Portugal é a nossa convidada para esta conversa. É país lusófono e tem muitos exemplos, portanto, também de sucesso neste empoderamento feminino. Que exemplos é que espera trazer aqui para a CSW? Contactos com os outros países do bloco lusófono? Algumas expectativas também a respeito da agenda neste sentido? Bom, nós temos aquilo que é, no fundo, a estratégia nacional portuguesa, a estratégia nacional para a igualdade e não discriminação, que foi aprovada em 2018 e que tem um largo espectro até 2030 e que foi construída com base numa visão tripartida, digamos assim, entre
mainstreaming de género, ou seja, fazer com que todas as áreas setoriais e ministeriais, e não apenas uma área da igualdade, de facto tenham em atenção a perspectiva de género na elaboração de todas as suas medidas, o que é importantíssimo, porque se não houver esta interligação, é uma matéria que fica como que a boiar sozinha e, portanto, não consegue efetivamente criar a estrutura e a força necessária para fazer transformações. Portanto, esta questão da perspectiva de género, desta interligação, a interseccionalidade, ou seja, uma perfeita lógica de que a discriminação não é resultado de um só fator. É um resultado de vários fatores e que, dependendo das características de cada mulher, de cada pessoa, podem ser diferentes. Saber perfeitamente que uma mulher branca e que mora no centro da cidade tem oportunidades de trabalho completamente diferentes de uma mulher negra que mora nos arrabaldes da cidade. De ter a perfeita noção que uma mulher branca com deficiência é diferente de ser uma mulher branca sem deficiência, ou uma mulher negra com deficiência e lésbica é diferente de ser... Ou seja, ter uma noção de sistemática, ampla, e não de ficar fechado, achar que a discriminação ou a desigualdade advém apenas do facto de ser mulher. Bom, mas que tipo de mulher? E quando vemos que, por isso é que falamos muito, já não falamos no Dia Internacional da Mulher, mas dizemos o Dia Internacional das Mulheres, para efetivamente abarcar toda a sua diversidade. E aí a interseccionalidade faz toda a diferença. E depois também uma aposta na territorialização, que é, não pode ser uma política definida centralmente, tem que ser uma política que faz trabalho com o local. Os municípios, as regiões, efetivamente, é quem está na situação mais, diria eu, adequada para efetivamente saber que medidas, em concreto, é que determinado território, determinada comunidade precisam. Porque medidas de tamanho único, não, exatamente, porque há também a questão da interseccionalidade, não faz sentido. Portanto, é no fundo esta mensagem que trazemos e que depois, no desenvolvimento das suas atividades, das suas medidas, há 2 ou 3 que são particularmente importantes. Diria eu que é apostar na educar para a igualdade, logo desde os primeiros anos de idade, portanto, na pré-primária, na escola primária, em todos os níveis de educação, conseguirmos fazer capacitação, formação e informação do pessoal docente para poder, efetivamente, o próprio pessoal docente estar livre de preconceitos quando educa. Portanto, educar para a igualdade logo desde muito cedo. Depois, ao nível governamental, ter uma consciência de que o orçamento de Estado, os orçamentos dos serviços têm que ser feitos numa perspectiva de género. Ou seja, nós temos que ver cada medida que vamos fazer em áreas tão diferentes, que impacto é que possam ter ou não na igualdade de género, porque já sabemos que o impacto nunca é neutro. E, por exemplo, se falarmos nos transportes, sabemos que se apostarmos mais nos transportes públicos, estamos a promover a igualdade de género, porque a maior parte das pessoas, pelo menos no nosso país, que andam de transportes públicos são mulheres. E, portanto, que se efetivamente tirarmos linhas de autocarros, por exemplo, durante o dia, porque achamos que são menos precisas, vamos estar a prejudicar muitas mulheres que os utilizam para ir para o trabalho, para ir buscar os seus filhos, mais do que os homens, que andam de uma forma geral mais de transporte privado. Está a ver? Portanto, não é medidas que sejam pensadas especificamente para a igualdade de género, mas é todas as medidas que efetivamente têm sempre um impacto de género. E, portanto, fazer com que o orçamento pense isto e avalie, e para isso também precisamos de desenvolver muito, e já hoje de manhã também tive a oportunidade de o dizer, que é, nós precisamos de ter mais dados desagregados por sexo em todos os setores. Que é a única maneira de nós conseguirmos efetivamente perceber onde é que há discriminação, ou onde é que há desigualdade, e que medidas é que possamos efetivamente tomar, mas que não são medidas desenhadas no escuro, são medidas desenhadas na claridade que só os dados nos trazem. E, portanto, eu creio que estas são duas medidas, o gender budgeting, como nós chamamos, o orçamento com perspectiva de género, o aumento dos dados desagregados por sexo e educar para a igualdade, creio que são fundamentais para conseguirmos efetivamente combater a desigualdade económica, que no fundo muitas vezes já é a violência económica de que as mulheres padecem. Muito obrigado. Algo mais para acrescentar como grande mensagem de Portugal para este evento? A grande mensagem de Portugal para este evento é que é muito importante continuar a ter uma CSW
que junta o mundo inteiro em volta de algo que não é um sonho, que é algo muito palpável e que pode acontecer assim, efetivamente, todos os governos e também a sociedade civil consigam cada vez mais trabalhar em conjunto e fazermos igualdade de género acontecer. É uma transformação que está ao nosso alcance e vamos de certeza fazê-lo. Muito obrigado. Muito obrigada.